dá para mim. E eu nunca tinha expressado isso em público, mas a minha ex-secretária, hoje ela não trabalha mais comigo, foi alguém assim que me ajudou muito, só não na internet, mas no trabalho do meu ministério. Então Deus te abençoe, Joel, viu? Você é uma bênção na minha vida. E eu queria que a igreja desse uma salva de palmas, Joel. Só para expressar que você é uma bênção. Depois eu demiti ela porque ela foi demais na internet. Aí eu tive que demitir. Ela ficou tão viciada. Não, pastor, não. Salmo 42, versículo de número 1. Como a corça anseia por águas correntes, vivas, que se modificam, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Meu Pai, nós te louvamos por estarmos aqui nessa noite, falando de um assunto tão sério, Deus. Eu queria, Espírito do Senhor, que de alguma forma tu falasse a cada jovem, a cada homem, a cada mulher que está aqui nessa noite, Deus. O que é essa espiritualidade que eu busco? Esse algo que não é palpável. Quando a gente fala de carne, a gente fala de algo bem palpável. Mas quando a gente fala de espiritualidade, parece que a gente tem que nos referir, ou se referir, a alguns fundamentos, algumas bases. Exemplo, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de oração. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de leitura da palavra. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de jejum. Quando a gente fala de espiritualidade, nós falamos de devocional. Ou seja, algumas coisas que antigamente seriam de referenciais para nós. Mas hoje, quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que falar de culto na net. Quando a gente fala de espiritualidade ou de teologia, a gente fala do Google. Joga a palavra espiritualidade no Google e você vai encontrar mais ou menos 25 mil locais diferentes para você entrar e descobrir o que é espiritualidade. Quando você falava de espiritualidade, antigamente você falava, quando Jesus falava, dizia: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai em secreto. Hoje não dá mais para ficar com o Pai em secreto, porque você tem 500 amigos ligados pelo Orkut, cada um ligado a mais de 200, 300, e você está orando com uma voz de Deus e com o olho lá no MSN, porque a qualquer minuto a coisinha amarela pode dizer blim, blim, e dizer o blim blim é sinal de que alguém quer falar com você, e você diz assim: peraí, Deus, só um minuto, e você vai falar. Você não consegue mais estudar ou ler a palavra, então você facilita tudo. Vamos ler a palavra. Vamos, pastor. Eu vou na net, tem lá uma Bíblia online, e eu abro a Bíblia online e coloco lá, eu minimizo e fico lendo a Bíblia e fico conversando com meus amigos no MSN. E sou muito mais espiritual, pastor. Isso por quê? Porque de repente eu jogo o versículo bíblico para ele bem rapidinho e mando via net. E vamos fazer jejum. Pastor, eu jejuo na frente do computador. Por que você jejua na frente do computador? Porque é muito mais bênção, pastor. E eu vejo uma imagem linda lá no computador, e quando vejo aquela imagem linda no computador, eu fico pensando em Deus e fico jejuando. Você passa quanto tempo na net? Pastor, até nisso a net me ajudou. Por quê? Porque eu passo o dia todinho, sem nem pensar em comida, jejuando na frente da internet. Não é uma bênção, pastor? Eu digo, é uma bênção. O sinal de espiritualidade mudou, gente. Porque o mundo mudou. Isso a gente não pode fechar os olhos. Não pode. Você pega domingo à noite, algumas igrejas em Fortaleza tem esse mecanismo, e o cara lá no Japão está assistindo o culto da igreja, daqui a pouco a gente vai ter isso aqui. Você vê que uma coisa tão séria e pesada aqui, que eu digo na verdade mensageiro, porque em Fortaleza tem muita igreja assim. Eu sou do tempo de congresso e fórum de juventude, quando tinha uma peça teatral, já era um sucesso. Se não tiver data show, filmagem, alguma coisa assim, equipamento eletrônico diferente, a coisa não rola, não funciona. A gente fica cheio de ansiedade, cheio de coisa.
Porque o mundo mudou. E é óbvio, tem que ser assim mesmo hoje. O mundo moderno nos trouxe N coisas. Você quer ver uma coisa bem interessante para a gente falar de espiritualidade, falar da questão dos relacionamentos virtuais, falar do mundo virtual? Lembra como era a família antigamente? Lembra como é a família hoje? Pastor José, me ajude, que eu acho que ele tem uns anos a mais do que eu, pelo menos uns 30, a mais não. Estou brincando, pastor. Mas olha só, a família muito tempo atrás era o seguinte, amigo, tinha uma televisão em casa, um som 3 em 1, então, fita cassete, toca disco e o rádio. Olha, eu disse foi long play.